Olá, meu nome é Yasmin Pom e minha comunicação, intitulada Pós-Humanismo e Monstruosidade na obra de Patrícia Pitinini, derivou da minha pesquisa de mestrado, concluída em julho de 2021, no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. A minha intenção com esse trabalho, com essa comunicação, é olhar para a poética de Patrícia Pitinini, observando como as suas produções dialogam com as concepções de monstruosidade e de pós-humanismo. Para isso, eu parto de algumas obras específicas que demonstram o uso desses conceitos pela artista. Eu dou início à minha fala trazendo uma breve apresentação de Patrícia Pitinini. Ela é uma artista contemporânea, nascida na Serra Leoa, mas considerada australiana por ter imigrado para a Austrália ainda pequena. O seu processo de trabalho envolve uma grande variedade de mídias, como, por exemplo, fotografia, desenho, vídeo, instalação, mas ela é amplamente conhecida por suas esculturas de teor hiperrealista, que trazem corpos miméticos. Nas suas produções, ela apresenta criaturas que seriam frutos de modificações genéticas criadas em laboratório. Então, ela cria corpos monstruosos, que são resultados possíveis da mistura do DNA humano com o animal, e trabalha com seres imaginários e fantásticos, dialogando com a ciência genética e temas aí envoltos pela ética e pela empatia. A mistura entre espécies de naturezas distintas, junto com o teor mimético das obras da artista, causa um estranhamento imediato no espectador que visita uma das suas exposições, porque os corpos apresentados por ela se projetam em uma alteridade familiar, o que causa uma certa perturbação ao evocar sentimentos que transitam entre o fascínio e a repulsa. Assim, as produções de Pitinini embaralham a distinção entre normal e patológico, eu e outro, humano e não humano. Toda essa complexidade de sentimentos e formas anômalas e monstruosas podem ser vistas na obra The Young Family. Nessa escultura em questão, a gente observa uma pequena família de animais geneticamente modificados que foram criados para um experimento de xenotransplante. Xenotransplante é um transplante de órgãos entre diferentes espécies, e essa intervenção cirúrgica deu origem a um ramo da engenharia genética que propõe a criação de novos seres gerados única e exclusivamente com o intuito de fornecer órgãos e tecidos sadios a humanos doentes. Apesar do aspecto grotesco dessas figuras apresentadas por Pitinini, as criaturas têm feições doces e emotivas e parecem estabelecer vínculos afetivos familiares. No caso, a cena nos mostra três pequeninas criaturas sendo amamentadas por sua mãe. Feita com uma sofisticada técnica, essa obra apresenta uma pele enrugada muito real, assim como detalhes minuciosos na expressão facial e um cuidado com a aparência dos pelos e cabelos dessas criaturas. Tudo isso é feito de forma proposital para intensificar a inquietação do espectador diante dessa cena, que vai, se compadecer com o fato de que essa mãe terá de ser sacrificada para que seus órgãos sejam doados a seres humanos. Seguindo essa linha de criação de corpos híbridos e ou modificados, em 2016, a Patrícia Pitinini, junto com a Comissão de Acidentes de Transporte da Austrália, projetou uma obra a qual batizou de Graham, uma criatura biológica e fisicamente projetada para evitar óbitos e reduzir ferimentos em traumas rodoviários. Essa criatura habitaria uma realidade na qual os seres humanos evoluíram mais rapidamente do que as máquinas, uma esfera na qual o humano é biologicamente adaptado para sofrer acidentes automobilísticos de alto impacto sem sofrer danos corporais. Mesmo que represente uma notória evolução biológica, a aparência física dessa criatura não se mostra tão convidativa quanto os corpos futuristas e tecnológicos que a gente está acostumado a ver na indústria cinematográfica. A figura de Pitinini apresenta uma estrutura corporal grotesca e desvia drasticamente da anatomia humana habitual, já que os seus aspectos físicos foram minuciosamente projetados para que pudesse suportar a colisão entre veículos motorizados. Nesse sentido, a gente pode entender Graham
como um ser pós-humano. O pós-humano, ele é um conceito que vai surgir a partir do embate ético entre homem e criatura, bem como do fascínio desenfreado pela interferência técnica através do progresso científico, que foi algo que marcou a modernidade. Então, através das distopias futuristas marcadas por inovações tecnológicas que eram expostas na literatura, surgem obras que unem a ficção científica com outras manifestações populares, como a produção de Mary Shelley, né, intitulada Frankenstein. E foi justamente nesse terreno, né, sedimentado por esse tipo de ficção e também pelas inquietações e indagações nelas presentes, que a expressão pós-humano gradativamente tomou corpo. De acordo com a pesquisadora Lúcia Santaella, é na década de 1980, durante o precoce despontamento da internet, que o termo pós-humano começa a ganhar força. Partindo, então, da noção de inexistência de uma natureza humana fixa, o pós-humanismo ele vai se marcar muito pela ideia de uma obra em progresso, na qual os seres humanos podem ser remodelados de modo a superarem seus limites físicos e biológicos. Ou seja, eles partem da concepção de que o ser humano ele estaria sempre progredindo, como essa obra em progresso, né? Sempre evoluindo. Então, nesse sentido, caberia a hibridização unir todas as diluições pós-humanas decorrentes dessa concepção, já que as fronteiras entre humanos, animais e máquinas seriam cada vez mais fluidificadas. E aí eu trago uma passagem da Lúcia Santaella, que vai dizer que, por isso mesmo, os significados mais evidentes, que são costumeiramente associados à expressão pós-humano, unem-se às inquietações acerca do destino biônico do corpo humano. Essa incessante busca pelo progresso do corpo pode ser vista como um resquício da própria constituição de sociedade moderna, que foi calcada na ideia de progresso universal. Então, o corpo acompanharia essa evolução social e científica proposta pela modernidade, buscando uma melhoria em sua forma biológica e corroborando com a posterior culminação do pós-humanismo. Ao apresentar-se calcado nesse hibridismo, né, neste corpo híbrido que uniria todas essas diluições, o corpo pós-humano acaba dialogando com as concepções de monstruosidade, que também tem a sua principal característica no amálgama entre espécies ou no corpo considerado desviante, anômalo. Todas essas ideias, atreladas à busca pelo ser humano perfeito, contribuíram para a interferência técnica no corpo e culminaram em uma figura bastante notória dentro do contexto pós-humano, que é o ciborgue, ou cyborg, sendo cyber referido a cibernético e org a organismo. O ciborgue ele invadiu o imaginário cultural de toda uma geração e também culminou aí em produções cinematográficas, televisivas e literárias que não pouparam esforços em explorar essa figura caricatural, que mesmo sendo fruto de uma hibridização, perdeu o seu aspecto monstruoso quando comparado a outros híbridos veiculados pela ficção. O ciborgue, no geral, ele não vai ter a intenção de se tornar parte integrante de uma comunidade ou família, assim como não vai carregar dilemas e dramas pessoais referentes ao sentimento de exclusão, porque, em geral, ele vai assumir funções específicas que convergem com o intuito de sua criação, como em O Exterminador do Futuro, né? E eles não estabelecem, então, vínculos profundos com outros seres humanos e com a sociedade como um todo. No entanto, mesmo diante das intervenções corporais, ainda se espera uma configuração corporal específica para o pós-humano, e nem mesmo o ciborgue vai fugir desse arquétipo que emula o corpo humano real. Ainda que ele possua peças no lugar de ossos e fios substituindo suas veias, os ciborgues fílmicos são compostos por pés, mãos, braços, tronco, pernas, cabeça e todos os outros membros em seus devidos lugares, seguindo as mesmas proporções e padronizações humanas. E talvez esse seja o motivo pelo qual sua figura não é tão repelida quanto outras monstruosidades.
As séries norte-americanas O Homem de 6 bilhões de dólares, da década de 1970, e A Mulher Biônica, da mesma década, já ilustravam muito bem essa fetichização do ciborgue, porque ambas as séries traziam como tramas centrais o drama de dois humanos que, devido às tragédias severas, resultaram em graves ferimentos, né? E eles tiveram membros reconstruídos através de artifícios tecnológicos e se transformaram a partir disso em ciborgues. Então, os implantes que foram adaptados nesses corpos permitiam que os personagens atingissem velocidades altíssimas, além de conferirem-lhes forças sobre-humanas e olhos que ampliavam a visão normal. No entanto, mesmo com esses implantes, os protagonistas não destoavam fisicamente de outros personagens da série. Eles seguiam uma padronização corporal humana. Ainda que o cinema e a televisão, então, produzam esses ciborgues pós-humanos com corpos humanizados, sedutores e atraentes, essa estrutura corporal difere muito de uma possível realidade pós-humana, na qual nós possuiríamos corpos biologicamente preparados para adversidades fatais. Nesse sentido, a produção de Pitinini, a obra Graham, seria o mais próximo de um corpo pós-humano real, pois ele possui algumas características específicas que eu vou mostrar agora. A primeira delas é o fato de que Graham tem um crânio avantajado, o que apresenta um espaço maior para o líquido cefalorraquidiano e ligamentos também que protegem o cérebro após a colisão. Além disso, ele vai ter um rosto achatado que protege seus olhos e seu nariz. Ele também não tem um pescoço muito longo, né, o que, apesar de prejudicar sua mobilidade, permite que a cabeça seja sempre mais resistente às lesões e evita também impactos que atingem o pescoço e a coluna cervical. A caixa torácica de Graham é larga como uma armadura e possui bolsas entre as costelas como se fossem pequenos airbags orgânicos. Além disso, os seus membros inferiores também foram redesenhados para lhe conferir articulações adicionais, permitindo, por exemplo, uma rotação maior de joelho e um escape mais veloz em caso de impacto ou situação de risco, porque Graham possui pés diminutos, como cangurus, o que intensificaria a facilidade no seu salto. Na exposição em que Graham for apresentado, 2 painéis acompanhavam as laterais da figura, sustentando tablets que faziam parte da imersão da obra. Então, através de um software chamado Google Tango, que é uma tecnologia de realidade aumentada, os espectadores puderam visualizar a estrutura corporal interna de Graham ao apontar o tablet para determinada parte do corpo da escultura. No momento em que eles realizavam essa ação, eles acionavam imagens modeladas em 3D referentes às características internas de Graham, como a gente pode ver nessa imagem. Ainda que o pós-humanismo refira-se diretamente a uma caracterização física de corpos, as mutações e intervenções propostas pela tecnologia englobam também esferas antropológicas e filosóficas, estendendo-se para além da biologia. Nesse sentido, Lúcia Santaella afirma que o corpo pós-humano não pertence exclusivamente à história linear e contemporânea, já que são do passado e do futuro vivido como crise. Apesar da busca pela melhoria futurista ser uma das características primordiais do pós-humano, corpos marginalizados no passado já eram categorizados como tal, ao passo que a monstruosidade poderia ser vista como um futuro que falhou a produzir um corpo além do humano. Levando-se em consideração que a própria noção de monstro pode assumir variâncias, quando observamos, por exemplo, que algumas raças monstruosas eram apenas povos mal interpretados, o pós-humanismo, então, pode estar relacionado não apenas a uma convergência entre biologia e tecnologia, mas também a um desenvolvimento de perspectiva na qual a noção de humano passa por inúmeras transformações. Graham, apesar de repelir por sua aparência pós-humana, é marcado por uma humanidade expressa em seus pequenos e penetrantes olhos que convidam o público para o afeto. O pós-humano de Pitinini é orgânico, carnal, com feições simpáticas e características triviais, com a barba por fazer e calções azuis vestido por ele. Isso levanta questões contraditórias que perpassam as concepções pós-humanas,
como a linha tênue entre o desejo do aprimoramento tecnológico para permitir superações das limitações biológicas comuns e o apego à configuração corporal humana, ostentando aprimoramentos corporais tão desejados ao longo da história. Graham coloca o espectador a pensar sobre quais os limites dessa aspiração, especialmente quando ela interfere em aspectos visuais. Nesse sentido, Graham levanta questões com relação à sua concepção monstruosa, convergindo com os apontamentos do historiador José Gil, qual diz que os monstros existem não para nos mostrar o que não somos, mas o que poderíamos ser. Entre dois polos, entre uma possibilidade negativa e um acaso possível, tentamos situar a nossa humanidade. Doravante, testamos experimentalmente os limites da nossa humanidade. Até que grau de deformação permaneceremos ainda homens? Afastando-se do arquétipo corriqueiro do pós-humano, Patrícia Pittini se fixa na diluição das fronteiras do corpo humano e da máquina. Assim, as suas obras confundem os limites e, mesmo que inexoravelmente humanas, não têm a intenção de maquiar as alterações biotecnológicas e confrontam o seu público ao expor criaturas monstruosas que podem ser geradas a partir da modificação genética. Com figuras ambíguas que colocam em xeque as certezas com relação ao que é humano ou não, a artista dialoga com o desejo de humanizar a tecnologia e aperfeiçoar ou homogeneizar o corpo humano, expressando com isso os desafios de aceitar aqueles que não atendem os modelos ideais, os chamados monstros. Essas foram minhas principais referências. Muito obrigada.